Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta quinta-feira, dia 4 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Passa de 700 o número de mortes por coronavírus no estado e casos confirmados sobem para quase 17 mil. Integrantes de movimentos negros fazem protesto na porta do Palácio Anchieta. Os negros são as principais vítimas da Covid no Espírito Santo. Pesquisadores alertam, apesar dos avanços, a população ainda vai demorar meses para ter acesso à vacina contra o novo coronavírus. Estado registra mais de 12 mil casos de chikungunya só neste ano, alta de mais de 16%. Professores da rede estadual começam a gravar as aulas do programa escolar que vão substituir o material do Amazonas. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. A pressão sobre o sistema de saúde continua com o aumento dos casos de Covid-19 aqui no estado. Quase 17 mil pessoas já testaram positivo. E hoje tivemos um novo recorde de mortes. Já passam de 700 as vítimas da doença aqui no estado. Assunto para o Álvaro Guareschi, que está aqui já no estúdio com a gente. Álvaro, boa noite para você. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Álvaro. Boa noite, pessoal de casa. Uma semana de recordes, né? De recordes muito tristes. Olha só. Dia 2, terça-feira, a gente falava sobre o recorde de mortes, 36 óbitos registrados em 24 horas. Ontem a gente falou sobre 970 casos confirmados, que foram confirmados em 24 horas. E hoje, 39 óbitos em 24 horas. Os números estão chocantes demais. Vamos continuar para a gente dar uma olhada como estão os outros números. Olha só, de ontem para hoje, 773 casos confirmados em 24 horas. Vamos analisar agora pelo painel para saber por onde esses casos estão. Olha só, em Vitória, 2.987 casos confirmados. Vitória saltou para a primeira posição aqui no número de confirmações. Depois a Serra com 2.980 casos confirmados. Vila Velha, 2.922 casos confirmados, Cariacica 2.201, Colatina, Cachoeiro e Viana também aparece aqui entre os 7 primeiros colocados no ranking de casos confirmados. Esse é um dado importante, Álvaro, se a gente for analisar o tamanho da população da Serra diante da população de Vitória. Exatamente. Vitória ultrapassar a Serra no número de casos positivos é uma situação bastante preocupante. A Serra tem aí 3 vezes mais habitantes do que a população de Vitória. Não sei se são 3 vezes mais, se é exatamente isso, mas com certeza a população da Serra é bem superior à população da capital. Não, e o que impressiona também, né, Adriana, é porque Vila Velha estava liderando por muito tempo os números, né? Depois vinha Vitória, Serra, enfim. Agora você vê uma inversão, de fato, ali nos números e Vitória com um número realmente muito expressivo, né, de número de casos. Exatamente, né? Muito tem relação com o acesso ao teste, né? As pessoas que estão tendo acesso às testagens. Então, esse gráfico ele vai variando muito por esse lado também. Não é só no tamanho populacional daquele lugar, né? Vamos continuar aqui dando uma olhada agora. Olha só, Jardim Camburi, podemos voltar aqui rapidinho, continua na frente, 407 casos confirmados. Nesse caso, Jardim Camburi é o maior bairro, né? Como a gente lembra aqui. Depois, Praia da Costa, Itapuã, Praia do Canto, Jardim da Penha, Praia de Itapuã e aí Morada de Laranjeiras. Olha só, daqui a pouco a gente vai comparar com o gráfico de óbitos. O primeiro bairro da Serra aparece aqui na 7ª posição. E lá no gráfico de mortes a gente vê que a Serra tem bairros muito nas primeiras colocações, né? Sim. Quando a gente fala em mortes. Isso. Ou seja, indica um índice de letalidade muito alto na Serra, né? Sim. Olha só, mesmo Vitória estando na frente, 2.987 casos confirmados, a taxa de letalidade é 3,78%, é abaixo da taxa de letalidade do estado. Mas quando fala da Serra, né? 6,03%, inclusive 0,4%. Inclusive então, teve uma alta. Ontem essa taxa de letalidade estava em 5,8%. Eu me lembro porque a gente fez uma reportagem mostrando a situação das mortes na Serra. Então a gente teve uma alta na taxa de letalidade no município também. A taxa aqui mudou. Vamos bem continuar. Acima, inclusive, Alvo, só me permita, bem acima, inclusive, da média do estado, como você comentou. Exato. O estado está com 4,36, a Serra está com 6,04. É muito acima mesmo da média do estado, o que mostra realmente que no município, aparentemente, a situação está bem séria mesmo, né? Vamos olhar agora o gráfico de mortes para a gente poder avaliar melhor. Olha só, 39 óbitos em 24 horas.
737 desde o início da pandemia. Vamos agora avançar para o painel. Serra aparece na frente, olha, 180 óbitos na Serra. Depois Cariacica, 125, Vila Velha, 125 e Vitória, 113 óbitos. Seguem aí Marataízes, Guarapari, Cachoeira de Itapemirim, entre as cidades aí que tiveram as piores colocações no ranking de morte. E a gente vê que existe uma diferença muito grande entre a primeira e a segunda colocada. Entre Serra e Cariacica são 55 mortes a mais, gente, são 55 vidas. É um número muito alto. A população da Serra precisa se atentar. A população da Serra precisa respeitar o isolamento. Os números na cidade estão muito preocupantes. Apesar do secretário de Saúde ontem ter dito que existe uma subnotificação dos casos, talvez por isso Serra apareça em primeiro lugar, né? Quer dizer, as mortes não estão sendo contabilizadas como deveria, mas é uma situação preocupante. Exatamente. Vamos continuar dando uma olhada? Eu quero só apontar uma coisa aqui no gráfico, perdão, que eu não tinha mostrado. Esse aqui é o gráfico da data em que foi colhida a amostra, né? O resultado sempre é lançado no óbito no dia em que foi colhida a amostra. E olha só, em um dia só aqui no estado, a gente teve 30 mortes confirmadas naquele único dia. Quando a gente fala aqui de 39, são as confirmações que elas são lançadas em dias que não necessariamente são o mesmo dia. Mas aqui no gráfico mostra pra gente que em um só dia 30 pessoas morreram de coronavírus aqui no estado. Vamos avançar? Índice de isolamento social. 45,82% do estado respeitou o isolamento social ontem, porque os dados são do dia anterior, um pouco menos do que ontem, né? Ontem era aqui na casa de 46%. Águia Branca aparece na frente com 69,20%, um número que chama atenção, porque nem mesmo Águia Branca, que é a cidade que mais respeitou o isolamento, está atingindo o índice desejável, que é de 70%. Bom Jesus do Norte, o município que menos respeitou o isolamento social, 38,47%. Na Grande Vitória, Fundão aparece como o município que mais respeitou, Cariacica, o município que menos respeitou. Eu estava tentando até dar uma olhada aqui no meu celular, porque parece que a Secretaria ainda não divulgou o número de ocupação nos leitos aqui no estado. Por isso eu não tenho como atualizar para vocês como a gente faz todos os dias. Mas assim que a gente tiver essa informação, a gente vai atualizar para vocês lá no simnoticias.com.br. É isso por hoje, eu volto amanhã. Ok, Obrigado, Álvaro, muito obrigada. Tchau, Até tchau, amanhã. Boa noite. Bom, e agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando a sua mensagem ou mesmo sugerindo alguma pauta para a nossa equipe de reportagem. Nosso telefone é o 27 999 27 6943. É isso, Adriana? Você pode também escanear o QR Code, um quadradinho que aparece aí no canto do seu vídeo. Automaticamente você já entra no nosso WhatsApp e manda sua mensagem pra gente, que eu e Fabiano queremos ler ainda hoje a sua participação aqui no Link. Representantes de movimentos negros fizeram um protesto amanhã de hoje na porta do Palácio Anchieta. Eles cobram ações do Estado para reduzir o contágio e a morte de negros pela Covid-19. Aqui no Espírito Santo, eles são as principais vítimas da doença. As cruzes fincadas em frente ao Palácio Anchieta em Vitória simbolizam as vidas perdidas pela Covid-19 no Espírito Santo. As cores retratam a diferença entre as vítimas da doença no estado. Os negros são a maioria dos mortos infectados pelo novo coronavírus. Enquanto 22% das vítimas da Covid-19 eram brancas, 40% eram pretas ou pardas. As mulheres negras hoje estão na linha de frente, né? Nós temos mulheres negras nos serviços principais que estão em funcionamento. As mulheres negras são a base da pirâmide, então é quem ganha menos, quem tem dupla jornada de trabalho, quem tem que cuidar das crianças e voltar para o trabalho. Então ela faz um vai e vem com a rua, ela se contamina mais, ela morre mais. Os dados mobilizaram o movimento negro do Espírito Santo. Integrantes de 65 entidades se uniram para manifestar a preocupação com o avanço da doença. A gente denuncia já há muito tempo que existe um genocídio do povo negro. E essa pandemia, infelizmente, reforça, né? Se não bastasse nós negros sermos as vítimas preferenciais da violência letal, por exemplo, agora nesse contexto de pandemia se reforça que as nossas vidas elas estão em situação de uma vulnerabilidade, né? Então nós estamos aqui para materializar essas cruzes, né, simbolizando toda essa nossa luta pela vida. A segunda etapa do inquérito sorológico realizado pela Secretaria de Saúde mostrou que 70%
70% dos infectados no estado são negros. Para este integrante do movimento, fatores sociais contribuem para a maior vulnerabilidade da população negra. Infelizmente, nas nossas comunidades, as pessoas acabam não conseguindo cumprir o isolamento social, porque moradias precárias e também a dificuldade de manter-se a renda nesse contexto, né? Muitos trabalham na economia informal, muitas empregadas domésticas, diaristas, muitas pessoas agora trabalham no comércio, né? Então, isso são fatores que dificultam as pessoas a manter o isolamento social nas nossas comunidades. Do Palácio Anchieta, o protesto saiu pelas ruas do centro da capital até chegar aqui no Palácio da Fonte Grande, onde o documento com 105 reivindicações foi entregue à vice-governadora Jaqueline Moraes. A primeira frente é o correto e o completo preenchimento do quesito raça-cor, né, em todos os indicadores que tratam da Covid-19. Uma segunda recomendação importante é que no Comitê de Crise da Covid-19 no Espírito Santo, garanta a presença e a participação efetiva de pesquisadores negros especialistas em estudos étnico-raciais e especialistas em saúde da população negra, para que o governo do estado, diante disso, possa construir um plano de contenção, né, que possibilite não só diagnosticar a Covid na população negra, mas, sobretudo, estabelecer ações e estratégias de proteção e de prevenção dessa pandemia na população negra capixaba. De acordo com a assessoria de imprensa, o governo do estado vai responder às demandas do movimento na semana que vem. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça contra o governo para que a divulgação dos dados do painel Covid-19 seja feita com mais transparência. A ação mostra que houve recusa de pacientes em hospitais que atingiram 100% de ocupação de leitos de UTI específicos para a Covid-19, sendo que o portal do Estado ainda indicava a existência de vagas. O MPF quer dados mais detalhados sobre os leitos e os testes feitos por município. O governo também deve apresentar um plano de estratégia de remanejamento de pacientes quando não houver mais leitos de UTI em uma determinada região. O prazo para que as medidas sejam adotadas é de 24 horas e a multa é diária de R$10 mil por item não atendido. A seguir aqui no link, apesar dos esforços de pesquisadores e laboratórios, vacina eficaz contra o novo coronavírus só deve estar disponível para a população em meses. E ainda em Colatina, a polícia prende homem que seria dono de 5 quilos de maconha apreendidos na BR-101. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Uma vacina contra a Covid-19 está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford e será testada em cerca de 2 mil brasileiros. O medicamento tem apresentado bons resultados, mas apesar de todos os esforços de pesquisadores e laboratórios, uma vacina eficaz só deve estar disponível para toda a população em meses. Isso num cenário otimista. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 10 vacinas experimentais estão sendo testadas em humanos. Outros 100 estudos estão em curso para encontrar a cura para a Covid-19. Mas o processo pode ser longo e com muitas etapas. Os testes que englobam essas vacinas são testes inicialmente experimentais, que a gente chama in vitro, em laboratório, dentro da plaquinha de cultura, onde a gente consegue medir produção de mediadores inflamatórios, a gente consegue medir uma série de componentes que são importantes e que balizam a gente dizer se a vacina é boa ou não. E a partir da identificação dos melhores componentes a serem colocados nessa vacina, a gente parte para os estudos subsequentes. Subsequentemente, a gente então inicia estudos com modelos experimentais em cobaias, então são utilizados camundongos, numa fase mais tardia podem ser utilizados macacos, primatas, pela semelhança com os humanos, e uma vez estabelecendo todos os critérios de eficácia e segurança nessas cobaias, a gente inicia então
os estudos mais direcionados aos humanos, que são os estudos de fase 1, 2 e fase 3. Onde a gente vai estudar a segurança dessa vacina no primeiro momento e depois a gente vai estudar a eficácia dessa vacina em populações mais contidas, em pequenos grupos populacionais e depois expandido para grandes grupos populacionais. Na estimativa, inclusive nesse artigo, trata de algumas vacinas que já estão mais em fase de teste de segurança, que é o que a gente chama de fase 1, já em humanos, e na melhor das expectativas a gente vai ter uma vacina sendo liberada para o mercado em 18 meses aproximadamente. Então eu não acho que seja uma medida que vá estar disponível para a sociedade no próximo mês. Diante dos impactos econômicos e sociais da Covid-19, as vacinas são o único caminho para que a sociedade possa retomar as atividades de modo regular. Nos resta seguir todas as medidas que têm sido preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. O isolamento social é uma importante ferramenta nesse sentido, para evitar que nós possamos disseminar o vírus e, consequentemente, infectarmos pessoas que são mais susceptíveis, e aí a gente conseguiria, inclusive, impactar na diminuição do número de mortes e, ao mesmo tempo, tomando todas as medidas necessárias de sanitização. Infelizmente, a gente não tem um tratamento que seja eficaz, nós não temos as vacinas e só dessa forma a gente vai conseguir conter a disseminação desse vírus. Depois de suspender as pesquisas com a hidroxicloroquina e não recomendar o uso para tratamento com a Covid-19, a OMS vai retomar os testes com o medicamento. Além da droga, outros remédios também estão sob análise. A pesquisa que a Organização Mundial de Saúde está fazendo em vários países, que chama Solidarity, que é o nome dessa pesquisa, ela tem 4 braços, o da hidroxicloroquina foi interrompido e agora tem 3 medicamentos sendo investigados. A gente espera que até o final do ano, até setembro, outubro, nós tenhamos alguns resultados dessa pesquisa para dizer se algum desses medicamentos ele é efetivo para combater esse vírus, mas até o momento nós não temos nada. Enquanto uma vacina ou um remédio cientificamente eficaz contra a Covid-19 não surgem, o distanciamento social continua sendo a principal medida de prevenção ao novo coronavírus. Nós estamos próximos de um colapso e se nós não pudermos impedir essa aglomeração e esses locais de transmissão, nós teremos que ter medidas mais duras com imposição do Estado para que a gente faça isso. Eu acho que a gente chegar a esse ponto, ele é muito ruim. Seria muito melhor se nós, com as nossas consciências coletivas, pudéssemos aderir o que é necessário nesse momento, evitar qualquer aglomeração. Não é porque o local está aberto que eu preciso ir. Eu gostaria que vocês entendessem isso. E a pandemia do novo coronavírus não é a única preocupação dos capixabas nesse momento. A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira os números da chikungunya aqui no estado. Em 2020, foram registrados 12.121 casos da doença, uma alta de quase 16% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 762 casos confirmados. Vale lembrar que o Aedes aegypti transmissor da doença é o mesmo da dengue e a principal arma contra a doença é a eliminação dos focos do mosquito. Em Colatina, a polícia conseguiu prender o dono dos mais de 5 quilos de maconha que foram apreendidos com uma mulher no início dessa semana. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite pra você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? No início dessa semana, noticiamos aqui a prisão de uma mulher de 23 anos com 5 quilos de maconha na BR-101, na entrada aqui do município de Colatina. E ontem, a polícia prendeu o dono dessa droga, namorado da jovem. A droga era conduzida por ela dentro de um veículo que foi interceptado no trevo do bairro Barbados. Após interrogada, a jovem forneceu aos
PMs o endereço para onde a tal encomenda seria levada. Chegando ao local indicado, no bairro Riviera, o suspeito de ser o dono de todo aquele entorpecente pulou de uma altura de 2 andares e conseguiu fugir. Mas numa operação na tarde desta última quarta-feira, a Polícia Militar conseguiu prender o foragido, que é companheiro da jovem detida na segunda-feira. Além dele, outro homem também foi detido pela polícia dias atrás. Os 2 homens tinham mandado de prisão e, segundo informações, saíram de Anchieta, no sul do estado, onde são acusados de homicídios e tentativa de homicídio, além do tráfico de drogas. 5 idosos testaram positivo para a Covid-19 em uma casa de repouso aqui em Colatina. A Secretaria Municipal de Saúde realizou o teste nos 37 idosos que vivem no local e também nos funcionários. Infelizmente, nesta última quarta-feira, veio a confirmação de que o total de infectados era 7, 5 idosos e 2 funcionárias. Todos estão em isolamento. A administração municipal alugou uma pousada que fica no centro da cidade para que receba, a partir do próximo fim de semana, essas pessoas que precisam de isolamento e também outros idosos que, porventura, necessitarem de apoio no município. Além dessa pousada, os infectados foram para uma residência no bairro Jardim Planalto, na antiga Casa de Passagem. Lembrando que, nesta última quarta-feira, o município de Colatina registrou a 5ª morte causada pela Covid-19. Trata-se de uma senhora de 91 anos. Ela não fazia parte do lar de idosos em questão. E o Sanear, serviço que trata do saneamento e meio ambiente aqui em Colatina, entrou de vez na luta contra o coronavírus. A autarquia, que presta serviço para o município, instalou pias de higienização em pontos estratégicos da cidade. Elas estão em vários locais em áreas de grande fluxo de pessoas em Colatina. Muitos não pensam 2 vezes e param para fazer a limpeza das mãos. As pias de higienização foram estrategicamente colocadas nesses lugares para que a população tenha mais essa ferramenta a seu favor para tentar combater a proliferação do novo coronavírus. Composta de um recipiente com sabonete líquido e uma torneira, em tempo de pandemia é sempre bom se precaver. Apesar das orientações de distanciamento e isolamento social, tem muita gente nas ruas da cidade. E, segundo o diretor operacional do Sanear, essa é mais uma iniciativa para tentar ajudar na luta contra a Covid-19. Nossa função como prestador de serviço público é justamente tentar oferecer para a população formas de se defender desse vírus que a gente às vezes desconhece. Então, nesse sentido, a gente está fazendo diversas ações e uma delas foi a instalação dessas pias para a higienização das mãos nos pontos de maior acumulação de gente do município. Como a gente tem a oportunidade de oferecer mais essa forma da população se proteger, visto que tem grande número de circulação de gente no centro urbano, principalmente, a gente optou por instalar essas pias, que futuramente poderão ser utilizadas em outros locais, mas por hora elas servem para proteção da população. Existem pontos em que essas pias de higienização foram colocadas pensando em situações de risco extremo, como é o caso do Hospital Silvio Avidos e próximo às agências da Caixa Econômica Federal. A unidade hospitalar recebe pacientes de vários municípios e é referência no tratamento da Covid-19. Já nas agências da Caixa, o movimento aumentou muito nos últimos dias, principalmente devido ao pagamento do auxílio emergencial do governo federal. No início, a gente pensou em instalar elas justamente nos pontos de maior aglomeração de pessoas, no centro urbano, em São Silvano. E uns deles são a Caixa Econômica do Centro de São Silvano e o Hospital Silvio Avidos, que tem uma grande circulação de pessoas. Geraldo explica que, além dessa iniciativa das pias de higienização, a autarquia responsável pelo tratamento, distribuição de água e manutenção da limpeza da cidade tem tomado outras providências nessa pandemia do coronavírus. O que a gente está tentando manter o mais alinhado possível, o abastecimento de água, coleta de lixo, para manter a cidade o mais limpa possível. E dioturnamente a gente vem lavando a cidade, lavando calçadas, lavando ruas, dentro das possibilidades operacionais que a gente tem,
praticamente toda noite, inclusive nos fins de semana, a gente está lavando os pontos onde tem maior acúmulo de pessoas na cidade. A iniciativa das pias de higienização já deu tão certo que em breve outras poderão ser instaladas em vários locais. Estamos em contato com a Secretaria de Saúde justamente para tentar oferecer para a maior quantidade de gente possível. O primeiro impacto foi excelente para a gente, a avaliação foi excelente, de que a população está consciente de que tem que usar, que use a pia para manter as mãos o mais limpas possível. E dentro dessa semana a gente vai resolver quais os outros novos locais que a gente pode instalar essas pias. E o prefeito de Marilândia, Jéder Camata, testou positivo para a Covid-19. Segundo informou a assessoria, ele apresenta sintomas leves como dor no corpo e febre. Jéder fez um teste rápido que deu positivo. O prefeito e a esposa, Wanda Camata, que é secretária municipal de assistência social do município de Marilândia, já se encontram em quarentena desde esta última quarta-feira na residência da família. Essas são as informações hoje aqui de Colatina e região. Voltamos agora ao estúdio, aí em Vitória, com vocês. Obrigado, Temar, pelas informações. Um idoso de 86 anos é a 9ª vítima da Covid-19 no município de Linhares. Quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Fiorotti. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, um senhor de 86 anos morreu no dia 27 de maio e a causa da morte somente foi confirmada agora. Esse aumento no número de casos e as mortes provocadas pela doença tem preocupado a Secretaria de Saúde aqui de Linhares. O município de Linhares registrou mais 2 óbitos por Covid-19 e, com isso, a taxa de letalidade chegou a aproximadamente 4%. Isso deixou o Comitê de Combate ao Coronavírus em alerta, principalmente por conta dos leitos para pacientes infectados. O percentual de letalidade, desde o início que a gente vem falando sobre isso, o município não fugiria dos dados estatísticos. O estado está na média de 4% e o município hoje chega a 3,76%, muito preocupante. Junto a isso, nós temos a preocupação com os leitos hospitalares. O estado já tem ocupado hoje 90% dos leitos hospitalares. Nós estamos vivendo essa realidade aqui também no município de Linhares. Por isso que o município também antecipou e criou 10 leitos de isolamento de UTI. Mas, para nossa surpresa, isso foi rapidamente ocupado. Se a gente considerar que 15% dos casos confirmados estarão internados. Então, à medida que esse número crescer, isso vai bater exatamente na rede hospitalar, que ainda não está preparada. Linhares está seguindo as determinações do governo do estado, como, por exemplo, o funcionamento do comércio, que mudou a partir desta quarta-feira. O governo municipal tem seguido as diretrizes do governo estadual. Existe, inclusive, uma recomendação do Ministério Público para que não se flexibilize, que siga uma diretriz, porque essa diretriz é estudada junto à comissão de crise. Existem pessoas que estão lá para fazer esse trabalho, para fazer esse estudo e direcionar os municípios. E o município de Linhares também tem seguido, assim como os demais municípios do estado. Outra ação importante foi o investimento em testes mais rápidos para a detecção de pacientes com coronavírus. Linhares foi um dos primeiros municípios, foi o primeiro município a adquirir o teste antígeno. Significa que a gente pode identificar os casos a partir do 3º dia. A partir do 3º dia já se identifica para que você possa tomar as ações, para que você possa fazer essa medição correta. E nunca é demais reforçar que a população pode contribuir no combate ao vírus. O pedido sempre, não passaremos por esse momento sem a participação de cada um, sem a participação da sociedade, sem o envolvimento de todos. Temos que passar, certamente só conseguiremos ter sucesso, ter menos problema, temos um menor trauma se as pessoas estiverem juntas, estiverem conscientizadas, seja no isolamento, na utilização da máscara, na conscientização. Então, isso é fundamental para que a gente possa passar por essa fase que está sendo muito difícil, essa fase que as pessoas estão sensibilizadas, mas é necessário que tenha consciência e que tenha muito trabalho. E um carro pegou fogo na BR-101 em frente à sede da Rede Sim em Linhares. Apesar do susto, ninguém se feriu.
As chamas começaram no motor e rapidamente se alastraram pelo veículo, consumindo toda a estrutura do GM Astra. O motorista abandonou a direção e não sofreu qualquer ferimento. O carro seguia no sentido norte da BR-101 quando apresentou uma pane. O condutor não quis gravar a entrevista, mas disse que assim que percebeu a falha mecânica, estacionou e desceu do carro. Por conta do trânsito intenso, o Corpo de Bombeiros teve dificuldades para chegar ao local, mas em poucos minutos conseguiu debelar as chamas. Apesar de incomum, esse tipo de incidente, segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, pode ocorrer por diversos motivos. Nos últimos tempos tem acontecido alguns casos dessa natureza, né? E a gente ainda não sabe o que aconteceu, a gente vai conversar com o motorista, vai ver se o veículo passou por alguma manutenção, alguma coisa assim. Se ele solicitar, posteriormente, a equipe do bombeiro fará a perícia, né? Se ele não solicitar, a gente daqui a pouco libera o veículo proprietário. Agora agiu certinho ali o motorista, né? Rapidamente deixou o veículo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, é isso aí mesmo. Deixar o veículo rápido, acionar a equipe de socorro. Graças a Deus a gente chegou rápido, mas infelizmente não deu para salvar o veículo. Nesse tipo de situação, o sargento lembrou que não pode ser feito. A pessoa já vai ajudar a se manter afastado e acionar o bombeiro o mais rápido possível, deixar principalmente a via liberada, que a gente teve dificuldade de chegar. Porque curiosos pararam, fecharam a via, a gente teve dificuldade de chegar rápido. Então as pessoas ajudarão se deixar a via desocupada. E agora vamos com mais um giro de notícias da nossa região. A Secretaria Municipal de Saúde entregou os novos uniformes para profissionais que atuam no Hospital Geral de Linhares. Cerca de 800 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, receberam o novo enxoval. As peças só podem ser utilizadas dentro do ambiente hospitalar e serão higienizadas na lavanderia do hospital para serem entregues a cada plantão. Essa medida visa reduzir as chances de contaminação e proteger servidores e pacientes. Outra melhoria está relacionada à padronização dos uniformes, que permitirá que pacientes identifiquem com mais facilidade os funcionários do hospital. A Biblioteca Pública Municipal está realizando uma campanha de devolução de livros sem a cobrança de multas e reforça o pedido para que leitores lembrem-se do exemplar e entreguem ao acervo da biblioteca. Cerca de 700 livros ainda não foram devolvidos pelos leitores. A biblioteca fica localizada na Praça 22 de Agosto e a entrega pode ser feita de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. É obrigatório o uso de máscara e todas as medidas de higienização estão sendo adotadas no espaço. E essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês no estúdio. Ótima noite. Obrigada, Marcelo. A seguir aqui no link, professores da rede estadual começam a gravar as aulas do programa escolar que vão substituir o material do Amazonas. E você vai ver ainda as mudanças nas regras para a abertura do comércio em Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. Professores da rede estadual começaram a gravar nesta quinta-feira as aulas do programa escolar. O objetivo da Secretaria de Educação é aos poucos substituir o conteúdo que é exibido hoje e vem do Amazonas. Os professores estão animados com mais essa novidade. As gravações estão sendo feitas nos estúdios da TVE em Vitória. 20 professores vão se revezar nas gravações das teleaulas do programa escolar da Secretaria Estadual de Educação. O conteúdo é voltado para estudantes do ensino fundamental e também do ensino médio. A gente está se adaptando à nova realidade, a realidade de fazer conteúdos online. E aí, assim, esse projeto que a gente está fazendo das APNPs é algo que, ao mesmo tempo que faz com que os alunos tenham conteúdo inclusive de bastante qualidade, também faz com que os nossos laços entre professor e aluno se estreitem, porque a gente tem que mandar atividades, eles entram em contato conosco e a gente tem essa interação, a gente faz momentos de aulas online ao vivo pelo Google Meet, por outras plataformas. Então, apesar de estar sendo um momento bastante novo para todos nós,
Ao mesmo tempo, é um momento que a gente está aprendendo muito e levando conteúdo bom para os alunos. O professor disse que está usando diversos recursos para prender a atenção dos alunos. O principal recurso que a gente pode levar para prender a atenção do aluno em relação a recurso técnico é uma qualidade nas videoaulas, né? E isso aqui a gente tem, e aí também tem a questão do professor, de utilizar uma linguagem adequada, uma linguagem que se aproxima do aluno para que ele possa compreender os conteúdos. Então, essa questão da linguagem, e quando a gente fala de linguagem, está falando de todo tipo de linguagem visual, né, que a gente chama de linguagem não verbal, mas também a linguagem verbal, aquela que o professor está utilizando ali, falando com o aluno, explicando para o aluno. O programa escolar está no ar desde o dia 15 de abril, nos canais 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 da Rede Sim. O conteúdo também está disponível no site simnoticias.com.br. Hoje o material veiculado é do Amazonas. A ideia da SEDU é substituir progressivamente as videoaulas. A expectativa da Secretaria de Educação é que as videoaulas gravadas aqui comecem a ser exibidas ainda na primeira quinzena deste mês. O conteúdo será intercalado com as gravações feitas pela Rede de Ensino Estadual do Amazonas, até que todo este material seja 100% capixaba. A subsecretária de Educação Básica e Profissional da SEDU falou sobre as teleaulas. Temos o objetivo de dar visibilidade ao trabalho docente como forma de reconhecimento e valorização profissional e também como forma de aproximar os estudantes dos seus professores. É muito importante que os estudantes mantenham a sua rotina de estudo por meio da TV ou por meio do aplicativo escolar ou de vídeos disponibilizados por professores e das próprias APNPs, para que no retorno às aulas presenciais os professores possam, a partir dessas atividades, a partir desses contatos, possam dar continuidade ao processo educativo. O mais importante é não desanimar e continuar estudando, mesmo durante a pandemia. No caso do aluno, é bastante importante que ele continue empenhado, não desanime e que conclua essa fase nova que a gente está passando com êxito, que a gente vai conseguir passar por isso tendo um nível de intelectualidade bastante alto. Você. Uma operação das polícias civil e militar em parceria com a Sejus cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no município de Pinheiros, no norte do estado. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano e Adriana. É isso mesmo, a operação aconteceu na manhã desta quinta-feira e participaram cerca de 100 agentes de segurança das Polícias Civil, Militar e Secretaria de Estado da Justiça. Os alvos da operação têm envolvimento direto com o tráfico de drogas e são ligados a homicídios que aconteceram no município. A operação contou ainda com 3 equipes de cães da Sejus e da Polícia Militar. Essa operação visa retirar das mãos de criminosos armas utilizadas em crimes, homicídios, roubos e também retirar das ruas a quantidade de drogas que tem afetado em demasia a nossa população, principalmente os dependentes químicos. O simples fato de estarmos nas comunidades presentes, junto com a comunidade que clama pela presença das polícias, já é um aspecto bastante positivo. Saio daqui bastante impressionado também positivamente pela integração da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Justiça, que nos ajudou muito na operação de hoje com os cães. Tivemos apreensão de várias drogas e armas de fogo, vários indivíduos presos serão autuados e conduzidos ao presídio e quem ganha é a sociedade. Além dos 18 mandados de busca e apreensão, também foram apreendidos 4 armas de fogo, além de R$ 3.394 em dinheiro, maconha, cocaína, crack, simulacro e uma granada caseira. Ao todo, 17 pessoas foram presas. Mudando de assunto, também na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de São Mateus deu uma coletiva de imprensa para repercutir a decisão da Justiça que determinou que a Câmara devolva cerca de R$ 600 mil para os cofres do município.
Em agosto de 2019, o município ingressou com um processo judicial para requerer o saldo de mais de R$1 milhão relativo ao exercício de 2017 e 2018, se baseando no texto da Lei Orgânica Municipal, que foi alterado em 30 de novembro de 2017. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara de São Mateus esclareceu a polêmica em relação à decisão judicial que obriga a Câmara a devolver o saldo de caixa existente à Prefeitura. A decisão da juíza Thalita Campos Trevisan foi considerada equivocada por parte do presidente da Câmara. Quanto à lei, a 041 de emenda à lei orgânica, o inciso 5º ele foi mudado. Antigamente você teria que devolver ao final de cada exercício. E hoje não, hoje a lei, a partir de dezembro de 2017, ela tem uma nova redação. O inciso 5º ela fala que a mesa diretora compete devolver ao Tesouro Municipal a qualquer tempo. Ou seja, eu posso chegar no final de 2020 agora, juntar todos os recursos nas contas e devolver ao município, aos cofres do município. Como posso também deixar e o próximo presidente que assumir, se ele achar que deve devolver, ele devolve. Se ele achar que deve construir a sede da Câmara, ele também irá construir. Então não tem mais a obrigação de devolver ao final de cada exercício. Foi aonde houve o equívoco, que quando a juíza ela cita a lei anterior a essa, que já não existe mais. Então a lei que hoje está valendo é uma lei nova, como eu falei, datada de novembro, porém convalidada no dia 8 de dezembro de 2017. Foi publicado no Diário Oficial. De acordo com documentos apresentados na coletiva, o Legislativo vem efetuando as devoluções do saldo do exercício financeiro dos anos de 2017 e 2018, de forma cautelosa e em pequenas quantias. Ficou decidido, numa reunião juntamente com os vereadores, estiveram presentes o secretário de Saúde e a secretária de Serviço Social, onde ficou definido que nós devolveríamos 200 mil, foi devolvido esses 200 mil, e devolveríamos mais 2 parcelas de 200, para ajudar no combate à pandemia. 200 mil a Secretaria de Ação Social usou para aquisição de cesta básica, mais de 2 mil cestas básicas, para atender as nossas famílias que passaram por um momento difícil naquele momento. Então a Câmara ela tem sim a obrigação de fazer esses recursos, devolver esses recursos, mas de uma forma equilibrada. Não precisa ação judicial para obrigar a Câmara. Pelo contrário, nós somos cumpridores da lei. E foi uma ação judicial ajuizada contra a Câmara, que o município pediu 1.400.000 de devolução, não tem conhecimento nenhum de números, pelo que eu entendo, que eles estavam pedindo que nós devolvêssemos móveis, computadores, questionamos isso e caiu para 500 e poucos mil, que foi a decisão da juíza agora. Mas já devolvemos, como eu falei, R$600 mil. O dinheiro deverá ser depositado em conta judicial em um prazo de 10 dias. E por hoje é só, Fabiana e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigado, Nariane. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim publicou no Diário Oficial do município um decreto que estabelece mudanças nas regras de funcionamento das atividades econômicas. Quem tem as informações para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo. As mudanças nas regras de funcionamento das atividades econômicas visam adequar o município às novas diretrizes do governo do estado no combate ao novo coronavírus e também para ajustes de acordo com a realidade atual de Cachoeiro. Pelas novas regras, apenas os serviços considerados essenciais, como farmácias, supermercados e padarias, poderão funcionar aos sábados e domingos em horários pré-estabelecidos ou sem restrição de horário, dependendo do tipo de atividade. As lojas de conveniência estão proibidas de comercializar bebidas alcoólicas fora do período entre 8 da manhã e 4 da tarde. Os estabelecimentos de alimentação, como restaurantes e lanchonetes,
deverão funcionar em apenas um horário, de 10 da manhã às 4 da tarde. Os shoppings, galerias e centros comerciais permanecerão com funcionamento restrito às 6 horas diárias, mas também sem possibilidade de abrir aos sábados e domingos, com exceção das lojas que se enquadram como serviços essenciais. As demais lojas e serviços não essenciais continuarão funcionando em 2 turnos de acordo com cada segmento especificado no decreto, de 9 da manhã às 3 da tarde e de 10 da manhã às 4 da tarde, sempre de segunda a sexta. Caso o estabelecimento atue em mais de um segmento, deverá se adequar a um turno específico. Inclusive, é obrigatória a fixação de cartazes informando o horário exato de abertura na frente dos estabelecimentos. Bom, todos os estabelecimentos estarão liberados para funcionar com delivery e drive-thru todos os dias da semana, sem restrição de horário, exceto os que ainda estiverem suspensos, como é o caso dos bares, por exemplo. Bom, aqui em Cachoeira, as ações de combate à Covid-19 estão sendo intensificadas. Devido ao número de contaminados que sobe a cada dia, a Prefeitura da cidade está realizando testes rápidos em bairros com maior incidência de contaminação. O município de Cachoeira já vem fazendo a busca ativa, já há 15 dias atrás a gente já iniciou. Essa busca ativa, ela é algo frequente, é uma rotina que a vigilância epidemiológica faz a partir do aparecimento dos casos. Então, neste dia, nós já visitamos 60 casas e o objetivo é identificar qual que é o comportamento do vírus naquele território. E toda essa pesquisa, essa busca ativa que a gente faz é baseado no monitoramento que nós fazemos através da vigilância epidemiológica. Como é que funciona? Essa busca ativa, ela funciona baseada nos protocolos de testagem. Então, as pessoas precisam estar dentro do protocolo. Não são todas as pessoas que serão testadas, mas as pessoas que estiverem com sintomas naquela residência. Então, se o paciente tiver sintoma, ele será testado. Se não tiver sintoma, outro critério da idade será avaliado. Então, essa busca ativa, ela nos proporciona entender um pouco mais do comportamento do vírus naquele território, para poder ter mais ações diante de cada situação que a gente vai enfrentar. Bom, essa é a segunda fase dessa ação, não é isso? Já é a nossa segunda intensificação. A gente já fez uma primeira intensificação com os pacientes, contatos dos pacientes que estavam sintomáticos, que estiveram internados, e agora a gente está fazendo essa ação de busca ativa dentro dos territórios que mais possuem casos do coronavírus em Cachoeira. Essa ação, ela é contínua. Então a gente iniciou e gradativamente a gente vai de acordo com o tempo nos bairros todos, né? Mas a gente vai priorizar os bairros que possuem mais casos. Mas isso funciona de forma contínua. Então assim, semana passada a gente foi em um bairro, essa semana a gente vai em outro, na próxima semana a gente vai em outro e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de casos que forem aparecendo, enfim. Todas as nossas estratégias, elas são de acordo com a situação epidemiológica que a gente vive no momento. Bom, lembrando que vamos passar para o pessoal de casa, quem sentir sintomas gripais, sintomas que sejam parecidos com o coronavírus, aonde devem procurar? Então, paciente que por acaso sentir algum sintoma, né, respiratório, como falta de ar, né, até febre, coriza, dor de garganta, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência e caso a avaliação médica, se for necessário, vai ser encaminhado para o Paulo Pereira, que hoje está sendo nosso pronto atendimento com perfil de atendimento para síndromes gripais. Então, o que a gente tem que ter também consciência é do uso de máscara, consciência das medidas de prevenção durante o contato com outras pessoas. Então, é o uso de máscara, álcool gel, lavagem das mãos, enfim, as medidas que a gente já divulga aí várias vezes através do Ministério da Saúde e também por outras mídias. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Volto amanhã com mais informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e até amanhã, hein? Boa noite e até amanhã, Samuel.
E o Link Espírito Santo desta quinta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.